Eu faço, na tarde de hoje, desta tribuna, um registro muito importante que nós, lá do Estado do Rio Grande do Norte, estamos comemorando, estamos vivenciando, que são as 40 horas de Angicos. Muitos dos que me ouvem e que me assistem, e alguns dos senhores, suponho, não têm o conhecimento do que significa as 40 horas de Angicos. Mas eu vou explicar. Em 1963, lá no Rio Grande do Norte, um município no sertão potiguar, que chama-se Angicos. Angicos, naquela época, 75% de sua população era analfabeta. E no início de 63, um educador pernambucano fez chegar a esta cidade um novo método de alfabetização, o método Paulo Freire. 18 jovens saíram da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, numa Kombi, levaram algumas horas para chegar no sertão potiguar, lá no município de Angicos. Começaram o trabalho de visitação na região rural e até mesmo na zona urbana, convidando os jovens e adultos a frequentarem a uma escola para aprenderem a ler. E a magia desse método era alfabetizar em 40 horas. Um método que se utilizou de palavras que faziam parte e fazem parte do cotidiano do homem do campo, do homem do interior. Palavras do seu universo. E estes jovens, executando o método revolucionário do professor Paulo Freire, na sua primeira experiência, em apenas 40 horas, alfabetizou 300 adultos neste pobre município do interior do Rio Grande do Norte. O método ficou famoso, recebeu recursos da SUDENE, de organismos internacionais, chamou a atenção dos olhares de todo o Brasil, de jornalistas, de educadores, de autoridades. Todos se voltavam para Angicos, que com seu método revolucionário alfabetizava jovens e adultos em apenas 40 horas. Naquela ocasião, o governador do estado era Luiz Alves. Mas depois, em seguida, veio 64. E todos sabem o que aconteceu neste fatídico ano. Implantou-se o regime militar, o governo militar. E foi dado um fim a essa experiência exitosa. O professor Paulo Freire, ele foi preso e exilado. O governador da época, Luiz Alves, teve o seu mandato cassado. O professor Marcos Guerra, que foi coordenador dessa experiência em Angicos, da mesma forma foi perseguido e exilado. E todas aquelas pessoas foram castigadas. E depoimentos de familiares, de adultos que foram alfabetizados por aquele método, naquela época, deram um depoimento recente de que tiveram que rasgar os cadernos, não falar da experiência, se esconder de qualquer pergunta sobre aquela experiência pelo medo de ser perseguido pelo regime militar. Sepultou-se
Uma experiência fantástica. E agora, esta semana, comemora-se lá no Rio Grande do Norte os 50 anos das 40 horas de Angicos. E eu não poderia deixar, senador Cristóvão, de registrar esse fato histórico da tribuna desta casa. Render as minhas homenagens, as homenagens do povo potiguar e do povo do Brasil, ao grande educador que foi o professor Paulo Freire, que trouxe o método revolucionário, mais do que ensinar a alfabetizar, ele despertava a consciência de cidadania naquele homem do campo, naquele jovem e naquele adulto que procuraram as escolas para se libertar da escuridão do analfabetismo. Faço esse registro, senhora presidenta, por questão de justiça, como resgate histórico dessa experiência fantástica e deste professor, deste educador incomparável que foi o professor Paulo Freire. Mas com alguma parte, professor Cristóvão. Tem direito, senador Alides, ou não? Minutos, não, segundos. Segundos. Não, só para manifestar a minha satisfação de vê-lo, senador, trazendo aqui a lembrança do Paulo Freire, nessa data em que sua experiência no Rio Grande do Norte foi interrompida. Eu fui lá uma vez, visitei o Rio Grande do Norte durante a última seca e tive em Angicos. E falei, inclusive, com um senhor que vendia confeitos na porta de uma escola e que ele me disse, no meio do meu curso de alfabetização, ele foi interrompido pelo golpe militar e eu não pude continuar aprendendo a ler. Esse é um exemplo de milhões e milhões que provavelmente ficaram analfabetos, porque nós não fomos capazes, o Brasil, de levar o método Paulo Freire para todo o país. Hoje, 49 anos depois, 50 anos depois daquilo, ainda temos 10 milhões de analfabetos, mais do que no tempo de Paulo Freire, pelo crescimento demográfico. Foi uma experiência perdida, uma oportunidade jogada fora pelo Brasil. Por isso, muito bem que o senhor esteja lembrando essa grande figura. Muito obrigado pela parte, senador Cristóvão, e era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.